Eu quero, antes de compartilhar com vocês a palavra do Senhor, deixar acá um agradecimento especial ao pastor Johnny, quando o pastor Guilherme e Selma, que é meu filho, não, tiveram dificuldade em Medina de Pomar, ele se los utilizou desde a fraternidade como presidente para agir, bendecê-los. E como padre, como família, como pastor, como ministério, estamos muito agradecidos. Deus los bendiga. Vino em muito boa hora. Estavam quase por volver à Argentina, pero Deus pôs um sentimento em vossos corações. E eu me alegro em que Guilherme esteja cá servindo a esta igreja, a esta fraternidade, neste país, haciendo a obra de Deus. Assim que muitas graças, em nome de Jesus, muitas graças e muitas bendições. Também agradecer a você, a sua esposa, por receber-nos tão carinhosamente em sua casa. Nos deu comer, de beber, nos deixou dormir. Vosotros tenéis uns pastores que são buena gente. E alabamos a Deus. Amém? Téngalo em conta. Apuntado. Apúntelo. Bem, estamos na Argentina servindo ao Senhor. Agora, el 20 de junho, cumpriremos 30 anos. Somos de Brasil. Coisa rara, não? De Brasil, na Argentina. Pero assim hace o Senhor. E allí estamos servindo ao Senhor. E nos complace estar hoje participando deste culto junto a vocês, conhecendo um grupo mais de homens e mulheres que pronto nos reuniremos em um só lugar, o cielo, a morada de los santos. Amém? Quisiera invitá-los, se tener sua Bíblia, ou prender tu móvel, ou acompanhar pelas pantallas, São Lucas capítulo 5. Pensando neste culto, Deus pôs uma palavra em meu coração e eu anotei algumas coisas acá. Não sei se há tempo para falar todo. Me disse o pastor que pode falar hasta a 1, pero às 12 vocês se vão. Assim que, vamos ver como queda a coisa. São Lucas capítulo 5, versículos 1 hasta o versículo 3. Allí Lucas registra algo muito interessante, dizendo assim: aconteceu que, estando Jesus junto ao lago de Genesaret, o gentil se agolpava sobre ele para ouvir a palavra de Deus. E viu 2 barcas que estavam cerca da orilla do lago, e os pescadores, havendo descendido de ellas, lavavam suas redes. E entrando em uma de aquelas barcas, la qual era de Simão, lhe rogou que la apartasse de terra um pouco, e sentando-se, ensinava desde a barca a la multitud. Eu quisiera que você pusiera atenção na terceira parte do versículo. Apartar-se de terra um pouco. Dile a quem está a seu lado. Apartar-se de terra um pouco. Senhor Jesus, estamos em tu presença. Já hemos alabado e adorado tu nome. E chegamos a um momento importante deste culto, que é onde abrimos nosso coração e nossos ouvidos e lhe pedimos que hables tu conosco. Tu conheces cada homem, cada mulher, cada jovem, cada matrimônio, cada família aqui representada. E estou seguro que tens uma palavra de tu coração a nosso coração. Habla-nos e ministra-nos através de tu Espírito Santo. Me pongo em tus manos esperando ser para ti um instrumento de poder e avivamento nesta manhã. Habla-nos, te lo pido agradecido em nome de Jesus. Amém. A palavra que demos com vocês compartilhar é apartando-se um pouco de terra. Creio que todos nós, indistintamente, buscamos a bendição e o milagro de Deus para nossa vida. É algo que nós não podemos negar,
queremos a bendição, queremos a vitória, queremos o milagre. E escutamos e vemos várias opções. Haga isto, haga el outro, ve por aqui, ve por allá. Pero muitos seguem com as manos vacias e lo pior, corações frustrados, corações decepcionados de tal maneira que estão chegando à condição crítica de não mais esperar em Deus e tampouco crer, dizendo, não, Deus não me ouve, Deus não me ama, não me bendice, não está nem aí comigo. E eu quero que você entenda nesta manhã que isto não é verdade. Deus te ama, Deus está interessado em ti, Deus trabalha a seu favor, pero Deus trabalha de maneiras que nós outros não entendemos. E eu sempre digo que há problema muito grave na igreja, que decimos, eu não logro entender a Deus. E desde quando Deus te chamou para entender-lhe? Deus te chamou para crer-lhe. Assim que não siga queimando as neurônias, não entendo e não vai entender nunca. Crê no mais e verás a glória de Deus. Aleluia. Se você observa o texto que hemos leído, o Senhor Jesus Cristo se apresenta acá no lago de Genesaret, se encontra com uma multitud que está allí anelando escuchar a palavra de Deus. E estas pessoas têm necessidades. Há angústias, há decepções, há enfermidades, há problemas vários. E veem eles uma oportunidade de algo que está sucedendo para que suas vidas possam cambiar. Pero Jesus Cristo não solamente está vendo acá esta multitud necessitada, sino que ele vê 2 barcas à la orilla del lago. Uma de elas pertence a Simão, como nos está informando acá o doutor Lucas, e ele vai como que pedir prestado esta barca. E luego le ruega a Pedro que la parte de la tierra pouco. Quédese com este pedido de Jesus Cristo, apartar-se de terra pouco. Quando eu ouvi este pedido do Senhor, eu quero entender acá, através da iluminação do Espírito Santo, que o Senhor nos está invitando a, pelo menos por pouco, por rato, lo que seja, a quitar a mirada das coisas do mundo, de los afanes de la vida, e poder centrar nossa mirada em los temas que realmente importam e a vezes não estamos considerando. O evangelho não pode ser algo trivial. O querer de Deus não pode ser algo de impulso e de emoção, nada mais. Deve ser prioridade para nossa vida. E estamos ocupando-nos muito pouco de los temas espirituais, estamos preocupados. Que passa com o governo? Que passa com isto? Que passa com aquele? Que passa com aquele outro? Le tenho uma boa notícia. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está controlando todo. Deus está ao tanto de todo e sua vontade está sendo estabelecida. Devo dizer-lhes que nossa mente é o assento da consciência reflexiva. É allí que nossa faculdade ou nossa mente compreende a percepção, a compreensão, o conhecimento, entendimento, sentimentos, juízos e determinação de lo que vale, de lo que não vale, lo que sirve, que não sirve, que aporta, que não aporta. E é nossa mente o lugar em que Satanás está mais atacando. Ele está tirando saetas malignas, contrárias, perversas, impias, sentimentos de que não somos para nada bueno, sentimentos que Deus não está nem aí conosco, sentimentos que nos levam a debilitar, a querer retroceder. Pero nesta manhã, eu vou insistir nesta palavra, apartando-se pouco de terra,
apartando-se um pouco de terra e conhecendo o que Deus tem para sua vida, o que Deus quer que você pense, o que Deus quer que você medite, o que Deus quer que você viva, porque se é assim, você terá condição de viver uma vida bendecida, poderá aspirar coisas mais altas, ter sentimentos mais nobres e em tu mente, em tu coração, com tu boca, adorar e bendecer al que vive e reina por sempre, decir, mire, as coisas não estão como eu quero, pero Ele está trabalhando, Ele está a meu lado, Ele me fortalece, Ele me levanta, Ele me anima, Ele me bendice, Ele me ajuda e me saca adelante. Oh, aleluia! Nos preocupamos e carregamos o coração e a mente com temas que são peculiares a nossa vida. Por isso é interessante, porque Jesus Cristo sabe de isto. Ele disse, apartar-se de terra um pouco. Porque tampouco há que viver nas nuvens. Não é assim tampouco. Pero Jesus Cristo lhe pede algo que é possível, apartar-se de terra um pouco. Por quê? Nos preocupamos com os temas econômicos, a inflação, a plata que não alcança para chegar a fim de mês. Eu escutava estes dias um informe que 80% da gente não chega a fim de mês, não alcança a plata. E uno já está buscando um segundo trabalho, uno está pensando em como ganhar mais plata. Não se pensa em ahorrar, mas se pensa em ganhar mais. Que tal se ahorramos um pouquinho mais e a plata vai alcançar um pouquinho mais? Se tal se confiamos em Deus e Deus vai suprir todo quanto nos hace falta. E outra coisa, a hipoteca, as amistades e tantos outros temas. Pero observe, as preciosas palavras de Jesus Cristo em São Mateus capítulo 6, nos versículos 25 a 33. Me encanta este texto, porque é muito dinâmico, é muito vivo e muito atual. Foram escritos e ditos por Jesus Cristo há mais de 2000 anos. Pero vale para hoje, valdrá para amanhã. Porque o Deus que servimos é o Deus de ayer, o Deus de hoje, o Deus de amanhã. Palavra de Jesus Cristo dizendo, portanto os digo, não os afaneis por vuestra vida, que habeis de comer ou que habeis de beber, nem por vuestro corpo, que habeis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestido? Observe isto. Mirad las aves del cielo, que não siembram, nem ciegam, nem recorrem em graneiros, e vuestro Padre Celestial las alimenta. Não valeis vosotros muito mais que ellas? Não valeis vosotros muito mais que ellas? Não valeis vosotros muito mais que ellas? E quem de vosotros poderá, por muito que se afane, añadir a sua estatura um codo? E por el vestido? Por que os afanais? Considerad os lírios del campo como crescem. Não trabalham, nem hilam. Pero os digo que nem a um Salomão com toda sua glória se vestiu como a um de ellos. E se a hierba del campo que hoje es, e mañana se echa en el horno, Deus lo viste assim? Não haverá muito mais a vosotros, homens de pouca fé? Não os afaneis, pois, dizendo, que comeremos? O que beberemos? O que vestiremos? Porque os gentiles buscam todas estas coisas, pero vuestro Padre Celestial, vuestro Padre Celestial, vuestro Padre Celestial, sabe que tenéis necessidade de todas estas coisas. Mas buscad primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas os serão añadidas. Oh, aleluia! Eu não sei se você pode nesta manhã dizer, Senhor, eu vou buscar-te. Levantar-te, mano, e dizer, Senhor,
te vou fazer caso, me vou apartar um pouquinho de terra, porque eu necessito ver tu glória, eu necessito contar com tu provisão. Eu me estou acordando que no ano 2000, não sei se o pastor Johnny se acorda, a Argentina passou por uma crise tremenda. Não havia plata. E allí foi o tempo do trueque. Se cambiava 1 quilo de papa por 1 quilo de tomate. Uma sapatilla por uma bicicleta. Uma moto por uma casa. Era um tempo de louco. Durou quase 2 anos. E nesta circunstância, a igreja enviadora que é desde Campinas, São Paulo, Brasil, me chamou e disse, pastor, que devo informar que há uma crise tremenda acá também. Não podremos enviar tu sueldo. Digo, ok. E lhe perguntei, por quanto tempo? Não sabemos. Bueno. O primeiro mês não vino. O segundo mês não vino. O terceiro mês não vino. 1 ano sem sueldo. 2 chicos chiquitos. Guilherme e Natália, que está aqui na Argentina. E me acuerdo que um dia, martes, era o culto de enseñanza, e estamos falando sobre os salmos. Estudamos os salmos versículo por versículo. Preparei o bosquejo, pero quando estava alistando-nos para o templo, Deus me disse, hoje não hablarás sobre o salmo, que era 87, me parece. Hablarás em 1 Pedro 5, 7. Eu espero, Senhor. E eu hasta quis resistir. Passei na livraria, saquei a fotocópia que entregava um para cada irmão. Era um trabalho que recém começava, 15, 16 pessoas. Inverno, nevando, frio. Eu disse, hoje haverá 5, 6. Bueno, fomos para o culto. Pero quando chegou a hora do culto da palavra, Deus me insistia. 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro 5, 7. Que disse allí, echando sobre ele toda a vuestra ansiedade, porque ele tiene cuidado de vosotros. Você já predicou para você mesmo? Eu prediquei para mim mesmo aquele dia, porque eu era necessitado. Antes de ir para o culto, minha esposa disse, mire, temos um pouquinho de arroz para a cena, leite para amanhã para os chicos e almoço, nada. Disse, Deus proverá. Sabe algo de Campinas? Sim, siga em crise. Igual, já era o 3º mês. Fui para o culto e prediquei esta palavra e prediquei naquela noite, pastor Johnny, como se houvesse allí 1.500 pessoas. A gente dizia, ele pastor está inspirado hoje. Que glória. E nossa tesoureira, irmã Isabel Lescano, assim, chiquitita, quando passou a ofrenda, terminou o culto, pastor, que bendição. Eu disse, sim, como Deus é bueno. Sim, pero isso cochilo, a palavra foi tremenda. Não, pero mais que isso, mira a ofrenda. Eu mirei e disse, uau. Lo que ingressava em el año, ingressou naquele culto. Lo que ingressava em el año, ingressou naquele culto. E eu mirei os irmãos, quem poderá? Hasta hoje não sei. Eu disse, irmã Isabel, você me hace um adelanto, lhe pedi 100 euros, me hace um adelanto, quando eu cobre, te lo pago. Ele crente na palavra, verdade? Eu tardei um pouquinho para ele pagar. Agarrei 100 euros, levamos os chicos à escola, e quando chegamos ao Carrefour, sem saber, era aniversário do supermercado. E quando pisamos na porta, dizia, bem-vindos ao Carrefour. Estamos em mês de aniversário. Oi, leite, pastas, arroz, e não sei o que, 80% de desconto. Diz, és mi dia. Agarramos o changuito e dá-lhe a genar. Disse, esposa, pero homem que hace, genémoslo. Se passa de 100, devolvemos, pero menta, genámoslo. Passamos no carreiro, alcançou 56 euros, uma coisa assim.
um milagre de Deus. Chegamos, oramos a Deus, os chicos chegaram, comeram por 7 meses mais. Se multiplicou a harina, se multiplicou o aceite, se multiplicou a pasta, se multiplicou os macarrones, se multiplicou todo. E eu seguia sem cobrar sueldo. E se você quer receber-me em tua casa, por favor, não me ofereça melocotones. É uma zona que produz melocotones, já é durazno, e todo mundo me traía melocotones. Era jugo de melocotones, assado de melocotones, arroz com melocotones, e gelatina, e todo. Se querer hacerme poner mal, ofereça-me melocotones. E a gente não sabia. Pero chegava um com a verdura, outro com o pollo, outro com esto, outro com aquele, e nadie sabia. Minha mamãe não sabia, meus amigos não sabiam. Tenho amigos de muito boa pasta, nunca lhes disse nada, porque quando Deus envia, Deus cuida. Em momento algum decimos a igreja é isso, não. São situações que há que passar. Durou um ano sem sueldo, pero todos os dias desayunava, almoçava, meia tarde e cenava. A igreja local nunca se enterou. Nunca se enteraram. Pero vai chegando o mês de dezembro, as fiestas. E os ninhos estavam fazendo suas cartitas já pensando em regalo de Navidad. Guilherme queria uma bici, Laninha uma bici. Eu disse, bueno, vocês pidam o que queiram, são livres. Se les vou a dar é outro tema. Pero vayan a orar. Pero antes de decirle los regalos, estavam o mais crudo inverno, já quase finalizando, agosto, fins de julho. Eu estava na ventana com Guigi e Natália mirando a neve. Se vê agir de onde eu vivia, era uma planta alta, lá Cordilheira de los Andes, todo branco, e a neve caindo. Minha esposa disse, carinho, tenho ganas de comer canelones. Disse, ok, alimente-lhe estas ganas, porque afuera está nevando e meu bolsillo está congelado. Se me poner cabeça boca abaixo, nem moneda cai. Disse, pero vou orar. E disse o Guilherme, sim, vai orar, que estamos mirando a neve cá. E ela se foi orar, lá pieza de abaixo. Passaram-se 20 minutos, mais ou menos, tocou o timbre. Aí o horário. Lá a temperatura, se alguém morreu, ou alguém está endemoniado. Para que busque o pastor a esta hora? E allí estava Ana Isabel, assim chiquitita. Tocou o timbre, um platito na mão. Dije, está lá, pastora? Digo, sim, pastora, é para você. Você é inteligente. Que traía ella? Canelones. Canelones. E fíjese, ela disse, pastora, eu estava em minha casa cocinando canelones. E Deus me disse, aparta um pouco e leva para minha serva. Hermanos, eu digo com alegria e contentamento. Pastor John é a família mais pobre da igreja. Porque Deus usa quem quer. Agora les digo, que canelones rico. Tem sabor a cielo. Eu não sei se o maná é parecido a este, pero que rico canelones. Porque Deus cuida. Les he dicho que Deus cuida. Não, alguns não entenderam. Deus cuida. E vou os regalos. Vai chegando Navidad, era mais ou menos 18 de dezembro. Suena mi móvel, disse, é o pastor Nilton? Disse, para cobrar ou para receber? Para receber, sou eu. Para cobrar não tem nada. Disse, mire, você não nos conhece, e nós lhe conhecemos. E hacemos acá uma Navidad blanca. Todo el ano os niños juntam ofrendas e ao final do ano oramos e pedimos a Deus uma direção para quem enviar. Le tocou a você. Eu disse, pero como? Não los conosco, vocês não me conhecem, pero Deus me deu, pero eu te conosco. Hermanos, quando eu fui ao banco, ao cajero, eu comecei a chorar. Porque era tanta plata.
o sueldo de um ano me mandaram em um dia. Porque em janeiro me avisaram que havia crise, estamos em dezembro. Havia 11 meses de sueldo em minha conta bancária. Eu comecei a chorar e era época de receber aguinaldo. Lá a gente dizia, está bem, Senhor? Eu disse, sim, estou bem. Estou chorando de alegria. Porque era tanta plata. Juntas, recebia isto ao mês, pero juntas um montão. E Deus me hizo acordar a palavra. Eu suplo, eu cuido, eu sou Deus. Alama, subi alama, xere, andará managai. Eu não sei como está hoje tu coração e tu mente. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas estou seguro, pastor Johnny, que Deus me trajo aqui nesta manhã para despertar a alguém para apartar-se por lo menos um pouco de terra. Estás muito afanado, o que vou fazer, como vou pagar, como vou isto, aquele outro. Deus te disse, tranquilízate. El cielo es mío. La tierra es mía, el oro es mío, todo es mío, tú también me perteneces, yo soy tu Dios, yo te cuido, yo te banco, yo estoy de tu lado. Como está hoje tu coração e tu mente? Já pudiste adorar a Deus, já está vivendo o dia lunes, porque somos assim. E amanhã que água a primeira hora e descuida. Vivi este momento agora, aparta-te de tierra um pouquinho e começa a pensar nas coisas que são de Deus, lo que alimenta, lo que bendice, lo que ajuda, lo que fortalece, lo que anima, lo que aumenta tu fé. Começa a pensar no Deus que você sirve, que não é qualquer Deus, é o Deus Todo-Poderoso, el que criou os céus e a terra e disse: eu estou em el comando. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Este é apartar-se um pouco de terra. Quais são tus pensamentos hoje? Que está carregando tu mente e tu coração? Abre tu coração a Deus nesta manhã. Eu quisiera com muito carinho e respeito, pero também com a autoridade espiritual invitar-te, aleja tu barca, tu vida, tu mente, tu coração, um pouquinho de terra e começa a pensar nas coisas de Deus. Começa a pensar nos planos de Deus. Quisiera rapidamente indicar-lhe pelo menos algumas situações. A primeira está em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Pablo disse, se, pues, habéis ressuscitado com Cristo, buscad as coisas de arriba. Aleluia. Donde está Cristo sentado à diestra de Deus. Poned la mira nas coisas de arriba e não las de la tierra. Refleja acá uma condição muito interessante. Se, pues, habéis ressuscitado. Pergunta dele, Mijão. Há alguém aqui que já ha ressuscitado? Há alguém aqui que já ha ressuscitado? Há alguém acá vivendo em novidade de vida? Comece a pensar nas coisas de arriba e não em las coisas de la tierra. Se esta é tu condição, tu mente e tu coração deve estar em sintonia com as coisas de arriba. Me estou acordando de Job. Sua mulher está desesperada, dizendo, Job, não vale a pena beber, não tem saúde, não tem amigo, não tem plata, perdiste os filhos, a hacienda, a plata, o ouro, perdiste todo. Ele disse, sim, pero mi Redentor vive. Mi Redentor vive, não importa. Allí ele decidiu adorar e não quejar-se. Decida hoje adorar, decida hoje bendecir, decida hoje creer. Tu Redentor vive e este é o que conta, este é o que vale. Segunda condição, a fé. São Lucas 18:8, a parte B. Quando venga o Hijo del Hombre, hallará fé na terra? Deveríamos seriamente pensar neste tema, porque sem fé é vano, sem fé é fútil, sem fé não há como agradar a Deus.
Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível. Não é que cuesta mais, é impossível. Estar acá sem fé, desculpe-me, te perdiste la mañana. Andar a ser outra coisa. Pero se tienes fé, te felicito. Porque é aqui, através de tu fé, que Deus obrará em tu vida. Abrirá a porta, suprirá a necessidade, sanará enfermidades e hará os milagros que você necessita. Porque a fé é o que Deus está buscando em cada um de nós. Terceira situação, paz e santidade. Nos descuidamos de isso muitas vezes. Pero Hebreus 12, 14 diz: seguir a paz. Digo ou não digo? Seguir a paz com todos. Que problema. Com todos e com todos. Porque somos especialistas em entender nossos grupos, preferências, amigos. Esse me cai gordo desse na Argentina. Este me lo trago pero ni com patatas. Eu disse na Bíblia que quando nos apartamos um pouco de terra, temos condições de seguir a paz com todos e a santidade. E escute isto, sem la qual nadie verá o Senhor. Este é muito sério, porque nossa mente carnal e nosso coração saturado por temas abstractos. Não, me ha hecho esto, me cortou o rosto, e este e aquele outro, elegimos a quem saludar, elegimos quem ter em nosso grupo de amigos. Aquele que se aparta um pouco de terra, não elige, porque disse a Bíblia, tenha paz para com todos. Diz na Bíblia, se é possível, tenha paz com todos. Amem-se los unos a los outros. Não é fácil, verdade? Mas é necessário. Em relação à santidade, isso tampouco é opcional. Deus, que é santo, requer que aqueles que o sirvam também sejam santos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Aqui aparece em pantalla. Senão, como aquele que os chamou é santo, sede também vosotros santos em toda vuestra maneira de viver. Por quê? E nesta casa somos todos santos. Que boa gente somos. Ai, que hermoso hermano, que hermosa hermana. Pero na casa não se diz o mesmo. En el trabalho não se diz o mesmo. En el vecinal não se diz o mesmo. Pero Pedro disse, em toda vuestra maneira de viver, sejam santos, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Quarta situação, e já vou finalizando. Salmos 15, versículos 1 ao 5. O salmista hace aqui uma pergunta muito interessante. Eu não sei se você, quando tiver a oportunidade de fazer uma pergunta ao Senhor, qual seria a tua pergunta? O salmista disse, quem morará em tu monte santo? Quem habitará em tu tabernáculo? E começa a chegar a resposta. Ele que anda em integridade e hace justiça, habla verdade em seu coração, ele que não calunia com sua língua, nem hace mal a seu prójimo, nem admite reproche alguno contra seu vecino, aquele a cujos olhos ele vil é menospreciado, pero honra a los que temem a Jeová. Ele que aún jurando em dano sujo, não por isso cambia, que em seu dinheiro não deu a usura, nem contra o inocente admitiu coetio. Ele que hace estas coisas não resbalará lá, jamais. Você já pensou nisto? Ou te conformar só em congregar-te? Ou te conformar em 2 horas os domingos, vir acá, receber a palavra, igual, que lindo. Por que não te apartas um pouquinho de terra? E por que não põe tu coração em pensar nestas coisas que realmente importam? Não te olvides, estamos aqui de passo. Somos peregrinos e estrangeiros.
aguardando a consumação de nossa salvação? Ou será que os afanes de la vida já te ha hecho olvidar que pronto vendrá o Senhor? Já a igreja não se predica mais isto, está proibido falar de Cristo. Que pena, porque aqui estamos esperando que o culto não termine. Eu espero que hoje mesmo estemos com o Senhor. Pero para esto hay que apartar-se um pouquinho de tierra. Estamos tão afanados com outra coisa, já não nos interessa mais o cielo. Que pena. O cielo é lindo, é lugar de glória, é lugar de bem-estar por toda a eternidade, é lugar de adorar o que vive e reina por sempre. Eu te invito a pensar no cielo, a pensar em la fé, a pensar em que has sido ressuscitado e vivido uma vida nova. São João 14, 1-3. Disse Jesus Cristo: não se turbe vuestro coração. E decimos: Senhor, pero em que mundo vivis? ¿Sabe o que passa em Espanha? ¿Sabe o que passa na Argentina? ¿Sabe o que passa em mis pagos? Disse: sim, antes que esteja, eu lo sei todo. Pero disse ele: não se turbe vuestro coração. Creéis em Deus. Creed também em mim. Em la casa de mi Padre muitas moradas hay. Se assim não lo fuera, eu os hubiera dicho. Eu, pues, vou a preparar lugar para vosotros. E se me fuere os preparar lugar, vendré outra vez e os tomarei a mim mesmo, para que donde eu estou, vosotros também estáis. São palavras verdadeiras de Jesus Cristo. São Mateus 24:35 disse: el cielo e la tierra passarão, pero, disse Jesus, mis palavras não passarão, elas são atuais, estão vigentes, elas valem, não caduca. Creia na palavra de Deus. Por lo tanto, seria bom que você, eu e todos nós nos alejáramos de terra por um tempo e busquemos a Deus com todo nosso coração. E sabe de que se trata isto? Uma preparação para a eternidade. Já chegará o tempo que não tendremos mais preocupações terrenais. Que vou vestir? Que vou comer? Chega a festa. Não se vai preocupar mais com isto. Sabe por quê? Estaremos por sempre com o Senhor. Se termina a tribulação, a angústia, dolor, desesperação, e vai cumprir-se Apocalipse 21:4. Ele, e nada mais que Ele, enjugará de vossos olhos toda lágrima. Lágrimas que são provocadas por situações que nos traem afanes. Pero diz a Bíblia: Ele enjugará de nossos olhos toda a lágrima. Aleluia. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Se me permite, pastor, los invito a estar em pé por um momento. Quisiera decirles que esta decisão de apartar-se por um pouco de terra marcará um antes e um depois em subida. Verás que alejando-se de terra um pouco, porque o Senhor sabe que temos responsabilidades. Ele dijo: dade a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele conhece todo sobre leis, compromisso, responsabilidade, trabalho. Pero se te apartas um pouquinho de terra, te vas a surpreender, Senhor. Isso passou no texto que hemos leído. São Lucas 5:4-6. Quando terminou de falar, dijo a Simão: "Ponga mar adentro e echad vuestras redes para pescar." Respondendo Simão, lhe dijo: "Maestro, toda a noite hemos estado trabalhando e nada hemos pescado. Mas em tu palavra echaré la red." E havendo-lo hecho,
encerraram grande quantidade de peces e sua rede se rompia. Concluo dizendo, se você se aparta um pouquinho de terra, Deus te vai surpreender. Habrá bendição, habrá paz, habrá prosperidade, habrá vitória em las áreas de tu vida que hasta hoje houve fracasso. Porque Simão disse, Senhor, mira, te digo algo, sou pescador, estou acostumbrado a isto, ¿eh? Tu eres carpinteiro, vivo de isto, trabalhamos toda a noite, não pescado nada, pero em tu palavra, houve fé. Ele se apartou um pouquinho de terra, deixou sua experiência, suas frustrações, dijo, em tu palavra echaré a rede. Quando ela vai recorrer, 153 grandes peces. Se rompia a rede, tanta bendição. Dile a quem está ao seu lado, se vai romper tu rede. Se vai romper tu rede. Será tanta a bendição. Será tão grande o milagre. Será tão linda tu vitória. Pero, diga, pero, mira quem está ao seu lado. Pero, tenés que apartar-se um pouco de terra. O que te pide Deus não é muito, te pide um pouco. Lo demás Ele hará. Le pergunto, ¿te animas a hacerlo? Eu sinto a graça de Deus aqui nesta manhã. Não los conozco, ustedes não me conhecem. Pero Deus conhece a ti e a mim. E Ele me manda dizer, estou no controle. Cuido de todos os aspectos de tu vida. Conosco tu acostar. Conosco tu levantar. Antes mesmo que a palavra se forme em tu intelecto, já sei o que vas a dizer. Eu estou contigo. Aunque dices não sentir-me e não ver-me, pero insisto, eu estou contigo. Eu sou tu Deus. Eu te animo. Te tomo por tu mano direita e te digo, não temas, porque eu te ajudarei. Aparte-se de terra por um pouco. Coisas grandes acontecerão. Milagres e situações extraordinárias vas a viver. Porque Deus te está chamando para um momento a solas com Ele. Te está chamando para que lhe dê um pouquinho de tu tempo. São 24 horas. 8 para trabalhar, 8 para descansar e 8 para... Dá-lhe um pouco ao Senhor. Dá-lhe um pouquinho ao Senhor. Te vai surpreender como este pouco em mano de Deus se transformará em algo grande. É como um arrojo que se torna em rio, que se torna um oceano. Creia-lhe a Deus. Creia-lhe a Deus. Diga, Senhor, eu vou apartar-me um pouco de terra. Por ser que você entrou aqui hoje pensando nele amanhã. Deixa-me dizer, de manhã não te pertence. Ele amanhã pertence a Deus. Vive agora, tu já, tu momento. E deixar que o demais Deus trabalhe em tu vida. Não pelo meu difícil. Lo meu impossível. Isaías 43:13. Deus pergunta ao profeta, obrando Jó, quem impedirá? É impossível para ti. É difícil para ti, pero para Deus é nada. Deus te abre nesta manhã e diz, eu sou tu Deus. Eu necessito que tu lo creas e que se aparte um pouquinho de terra e desde que eu obre em tu vida.
Que eu interfira em tus planos. Que eu dirija a tua vida.